Abra comigo suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Quero ler apenas 2 versículos. Coloquei por tema esta mensagem uma pergunta: santidade para Cristo ou em Cristo? Primeira Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Diz-nos assim: agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. A W. Tozer disse certa vez: a razão pela qual muitos ainda estão atribulados, continuam buscando e fazendo pouco progresso, é que ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Imagine que você possa estar passando por um processo para conquistar aquele emprego dos seus sonhos. E você passa pela entrevista, e depois você novamente passa por uma nova etapa de testes, e por fim você tem a última entrevista para conquistar aquele tão esperado trabalho. E quando você, ali que está tudo pronto, tudo prestes a você conquistar aquele trabalho, aquele entrevistador olha para você e faz uma única pergunta, fala assim: descreva agora em poucas palavras, quem é você fora da empresa? E aí você rapidamente começa a imaginar e pensar qual palavra você vai colocar, as melhores colocações, e de repente você é interrompido por ele novamente e diz: mas nós perguntamos a alguns parentes seus e alguns amigos seus, quem é você fora do trabalho? Então esteja atento ao que você vai responder. E aí você vai pensar o que os seus amigos iam dizer, o que os seus pais iriam dizer, o que sua esposa, seu cônjuge, seu irmão irá dizer a respeito de você fora da empresa. Será que você conseguiria colocar a palavra santo nesse momento? Será que nós conseguiríamos, por aqueles que nos conhecem fora da igreja, usaria a palavra santo com respeito à sua pessoa? Isto é uma coisa que nós devemos pensar, porque santidade é algo de suma importância para a vida do cristão. Há alguns que vai dizer que santidade está fora de moda. Santidade é coisa do passado e nós estamos vivendo a modernidade. E certo pregador já dizia que se existiu a Idade Média, nós estamos na Idade Mídia. E é uma verdade, porque esse período que nós estamos vivendo, tudo é rede social, as coisas funcionam, e parece que não tem muito apego com essa questão da santidade. A santificação é um assunto pouco falado na atualidade. É um tema que está realmente fora de moda, na maioria das vezes, quando esse tema é abordado, está mais ligado à performance humana do que propriamente à santificação real. Quando nós lemos a palavra santo ou santificação, a raiz dessa palavra significa separado, ou separado para o uso comum, ou até mesmo sagrado. Quando se fala de santificação, está falando de algo separado no sentido para nós cristãos, santificação é separado para Deus. Somos separados para um propósito. Ser santo é ser moralmente inculpável,
é ser separado do pecado e, portanto, consagrado a Deus. Separado para Deus é ter uma conduta de quem é realmente separado do mundo. Logo, a santificação não se trata de perfeição sem pecado, mas de uma escolha diária de viver de forma diferente do padrão do mundo. Trata-se de um viver pautado na obediência e no propósito divino. Quando nós falamos de santificação, nós estamos falando de algo que nós temos que ter na nossa vida como uma reserva, como algo que nós temos que ter em mente, que nós não somos parte de um todo. Santificação, ela vem em 3 etapas, quando nós estudamos essa palavra, esse tema na teologia. E a teologia, quando se trata da questão da salvação, ela vai falar que a salvação vem sobre a justificação, a regeneração e a glorificação. E a santificação, ela está inserida nessas etapas, porque a primeira etapa da santificação, ela se dá no momento da salvação, no momento da aceitação a Cristo. E este ato, essa etapa, é uma obra divina, que inocenta o homem do seu passado. E isso ela se dá no momento da conversão. Quando o homem se converte a Deus, quando ele aceita Jesus, todo o seu passado é esquecido por Deus. E você se torna santo diante de Deus. As pessoas dizem aí fora, em algumas religiões, que tem pessoas que aquelas pessoas são santas. Em algumas religiões tem colocado pessoas como santos porque o seu ato, o seu comportamento é de alguma pessoa mais perfeita possível. Mas ser santo, o primeiro passo dessa primeira etapa é quando nós realmente conhecemos a Jesus, quando nós aceitamos a Ele como Salvador da nossa alma. Toda a nossa imperfeição, todo o nosso erro do passado é colocado de lado. E agora Deus nos coloca num patamar de perfeição diante dEle. E agora, diante dEle, do processo de salvação em Cristo Jesus, nos tornamos santos. Essa é a primeira etapa da santidade, a primeira etapa da santificação. A segunda etapa é o processo chamado etapa progressiva, onde Deus capacita o homem para vencer o pecado. Porque uma vez que nos convertemos, nós nos tornamos santos em Deus, mas ainda continuamos nesse corpo em pecado. Então nós estamos num processo ainda de aperfeiçoamento, porque ainda estamos aqui nesta vida presente, porque ainda, como hoje foi até colocado aqui pelo pastor Paulo de Oliveira, ele não deixou o sol sobre a sua ira, mas ele é vontade, são nosso sentimento de atitudes que nos leva a agirmos nos momentos da nossa fúria, no momento do nosso pensamento, a pecarmos. E nós não estamos livres disso, ninguém aqui está. Diante de vocês está um pecador falando para pecadores. Nós estamos vivendo isso cada dia. Porém, nesse estado progressivo, nós vamos lutando a cada dia para nos aperfeiçoar. Esse é o estado progressivo. É a etapa onde nós estamos a cada dia buscando sermos melhores a cada momento. Nós estamos buscando ter um aspecto, uma aparência mais voltada, mais pautada na pessoa de Jesus Cristo. Então nós buscamos parecer-se mais com Ele. E aí nós estamos realmente nos santificando. Essa etapa é a preparação que nós fazemos para a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Quando nós convertemos a Cristo, nós passamos a conhecê-lo e a recebê-lo como Salvador da nossa alma. Agora que nós recebemos como Salvador da nossa alma, nós temos focado em nós uma esperança de que um dia Ele irá nos levar para a glória, para estarmos com Ele. E isso se dará de duas formas: ou nós temos a nossa vida terminada aqui, termina-se o ciclo desta vida e nós dormimos no Senhor, ou o Senhor irá nos arrebatar, a trombeta irá soar. Essa é a esperança do cristão. Mas nesse processo, nesse estágio da santificação, nós estamos a cada dia nos aperfeiçoando para isso. Nós estamos nesse processo de aguardar o grande dia do chamado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E a terceira etapa da santificação é a etapa final, ou seja, a consumação, onde Deus leva o homem ao estágio final, onde é alcançada a perfeição na própria vinda de Cristo. Quando Cristo vem, ou quando se encerra a nossa vida, nós nos tornamos aí sim como Ele é, santos para sempre. Ele é santo. Então nós temos que entender que nesta vida, olhando para Deus, Ele é santo. Isso é um estado de Deus. Ele é perfeitamente santo em todo o tempo. Deus não se santifica, Deus é santo por si só. Mas em nós, na nossa vida, no nosso processo, nós estamos num processo. Hoje eu me santifiquei, amanhã eu me santifico mais um pouco, amanhã mais um pouco. E nós vamos seguindo esse processo de nos aperfeiçoarmos a cada dia. Mas isso é importante nós entendermos e não podemos deixar de lado a importância que tem a santificação na vida do crente. Muitos têm desprezado a santificação porque têm se baseado no fato de que a graça de Deus me basta, ela me é suficiente. Então a graça de Deus, ela me envolve, ela me deu salvação e tudo que eu vivo é por causa da graça. Sim, foi a graça que nos alcançou, mas é nós que nos esforçamos em nos parecermos mais com o Senhor, sermos mais parecidos com Ele, porque se a graça te alcançou, ela te deu um prêmio, queridos, e este prêmio é tão grande, do qual você não merecia. Então se esforce em manter-se ligado a este prêmio, que é a salvação, que é a graça de Deus, e se esforçar para segurar esse prêmio, é a santificação na sua vida. Nós precisamos nos santificar cada dia um pouco mais. A primeira etapa já nos está garantida. Uma vez que aceitamos Jesus, nós nos tornamos santos em Cristo. Estamos aqui diante dos santos de Deus. Podemos falar isso sem nenhuma preocupação. Estamos diante dos santos do Senhor. Você crê nisso? Nós alcançamos essa santidade no Senhor. O nosso passado foi esquecido por Ele. A palavra do Senhor diz que Ele lançou o nosso passado no mar do esquecimento. Isso é uma coisa que Deus faz, é esquecer o nosso passado. Nós ainda muitas vezes pegamos o nosso passado, ficamos remoendo, sentindo o peso de culpa, mas Deus já esqueceu, porque uma vez que você passou pela porta que é Jesus, você foi perdoado desses pecados. Queridos, tenha certeza disso. Meu amigo, você que está aqui nesta manhã, tenha certeza disso. Você foi perdoado pelo Senhor, você é santo na pessoa de Cristo. Aleluia! Glória a Ele para sempre, aleluia. Somos santos na pessoa de Jesus. E isso nós já temos. Essa primeira etapa já alcançamos. A terceira etapa nós estamos ansiando, o dia em que Cristo irá nos chamar para a glória. Oxalá seja hoje, que a trombeta soe e nós sejamos levados para a glória do Senhor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Essas palavras têm que estar presentes nos seus lábios todos os dias. Maranata, 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 a hora vem, Senhor Jesus. Mas para chegarmos na terceira etapa, nós precisamos passar pelo processo da segunda. E o processo da segunda é importantíssimo. Só chegaremos à terceira etapa se não negligenciarmos a segunda etapa. E esta é a mais importante, pois está relacionada ao dia em que se chama hoje. É o momento que nós estamos vivendo. Esta segunda etapa ela está relacionada ao momento que nós vivemos hoje. E isso é de suma importância. Oswald Chambers disse: o fim reservado ao homem não é a felicidade, nem saúde, mas a santidade. O único objetivo de Deus é a produção de santos. Ele não é uma máquina de trazer bênção aos homens por pena deles. Ele veio para salvar os homens, porque os havia criado para serem santos. E isso é uma grande verdade. É uma realidade. Deus nos criou para sermos santos. Deus nos criou para sermos separados. E a salvação está ligada nisso. Talvez você possa estar pensando: eu preciso de uma vitória, eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre. Eu quero dizer para você, Jesus está aqui, Ele pode fazer essas coisas, mas mais do que isso, Ele quer torná-lo santo diante dEle.
Mais do que isso, Ele quer te tornar santo. Que o maior desejo do nosso coração seja a santidade em Deus, e não conquistas materiais, e não bênçãos físicas, bênçãos materiais deste mundo presente, mas a eternidade em santidade com o Senhor para sempre. Essa tem que ser a esperança do cristão, todos os dias. Isso tem que consumir a nossa alma, queridos. Aleluia. Qual a vontade de Deus? A vontade de Deus é que sejamos santos. O apóstolo Pedro cita aqui no versículo 16, o texto de Levítico 11:45. Sede santos, porque eu sou santo. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, ele diz: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. Qual a vontade de Deus para nós? Que sejamos santos diante dEle. A vontade de Deus para mim e para a sua vida, antes de toda e qualquer coisa, é que você seja santo diante dEle. Só que isso parece um pedido difícil de ser atendido, né? Parece um pedido difícil de ser atendido nessa geração atual que nós estamos vivendo. E realmente é um pedido difícil. Ser santo numa geração como essa é algo muito difícil. A sociedade que nós estamos inserindo o tempo todo, somos bombardeados por palavras, por gestos, por atitudes, por comportamentos que às vezes nos levam a pecar. Ser santo no meio dessa geração é difícil. Às vezes nós não concordamos com o pecado que o outro comete e nós nos iramos com aquele pecado. E aí pecamos com a nossa ira, por causa da atitude daquele. Quantas pessoas escolhem lados, por exemplo na política, seja direita, seja esquerda, escolhe um lado e vai, e muitas vezes amaldiçoa o outro lado, e se torna revoltado com o outro lado. E se tem um irmão que escolheu um dos lados, você se torna inimigo do irmão, e entra em contexto de debate. Eu lembro quando começou essa polarização de lados em direita e esquerda no Brasil, que isso é coisa recente. Já tem antigamente, mas assim tão intenso como é agora, por causa das redes sociais, isso intensificou demais. Essas polarização, e aí, lembro quando começou, e no começo eu comecei meio que escolher um lado, e fui indo. E um dia eu lembro que vi um comentário na internet, isso estou falando de crente, o comentário estava ali, um tinha um lado, o outro começou a debater, eles começaram a discutir um lado, o que está certo, o que está errado, e mostrando os dois lados. E eu escolhi o meu lado e escrevi um texto enorme. E na hora que eu ia enviar, o Espírito Santo falou assim: você está certo disso? E eu olhei e comecei a ver os comentários, e comecei a perceber que ali estava uma guerra entre irmãos. Irmãos escolhendo uma posição em um lado e apresentando aquilo e criando uma luta. E eu falei: Senhor, tem misericórdia de nós. Eu deletei tudo, não enviei. E eu nunca tive coragem de escrever nada mais a respeito disso. Mas me vejo na obrigação de todos os dias orar por isso. Orar pelos meus irmãos que estão dessa forma. Orar pelas pessoas que estão perdidas. Orar pelo nosso país. Sim, nós temos que ter uma posição política. Sim, nós temos que pensar na política. Nós temos que ver o lado, ver aquilo que é certo à luz da palavra de Deus. Nós precisamos fazer isso. Mas nós não podemos ter o nosso irmão por inimigo. Nós não podemos criar guerras e conflitos entre nós, porque a nossa santificação nos tem que fazer parecermos com Jesus. E eu pergunto, será que Jesus teria um lado ali, ele escolheria e mandaria uma mensagem se ele tivesse com o WhatsApp na mão? Não, seria totalmente diferente. Era parecido assim um pedido difícil na geração que nós estamos vivendo, mas não é impossível quando realmente passamos a conhecer o Deus e ter interesse na vontade contida nas páginas sagradas. Quando você começa a ter interesse ao que está contido na Bíblia, quando você começa a ter interesse naquilo que Deus quer para nós verdadeiramente,
nós começamos a entender que esse processo de santificação faz parte da nossa conversão, faz parte do nosso viver a cada dia. E nós vamos vivendo, passando os estágios, passando os momentos, e vamos crescendo cada dia mais. Queridos, nenhum de nós somos perfeitos. E eu fico muito feliz de subir em uma tribuna, onde os homens que aqui pregam, têm esse entendimento de que aqui não está um santo falando para pecadores, mas está um pecador do mesmo nível dos pecadores, falando para o mesmo público, que precisa se santificar a cada dia, diante deste Deus que é santo, e nós precisamos nos santificar para alcançar a perfeição nele, aleluia. A santidade tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, e também com o que de Deus há dentro de nós. Santidade tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, e o quanto de Deus há em nós. Isso é santidade. Por isso, queridos, a pergunta que eu faço no tema da mensagem: santidade para Cristo ou em Cristo? Não nos santificamos para Cristo, mas nos santificamos em Cristo. É tudo nele. É em Cristo que nós vamos nos tornando santos a cada dia. O conceito de santidade para algumas pessoas trazem palavras meio corriqueiras. Vamos aqui, principalmente as pessoas de linhagem pentecostal. Por exemplo, palavras como coque na cabeça, saia comprida, paletó e gravata. São conceitos de santidade que para muitas pessoas ainda está presa na sua mente. Mas isso não é santidade. Para outros, a ideia de santidade é associada a uma repugnante expressão dizendo: sou mais santo do que você. Pessoas que se justificam na sua perfeição com base no erro do outro. Isso não é santidade, é farisaísmo. Jesus trouxe uma parábola mostrando justamente isso. Qual que é a diferença? O publicano e o fariseu. Um orava dizendo: eu sou perfeito, eu dou o dízimo, eu faço o melhor, não sou nem que nem esse daí. E o outro só batia no peito lamentando: Senhor, eu sou um miserável pecador, eu preciso, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí o próprio mestre da lei teve que responder quem era verdadeiramente, tinha saído justificado diante de Deus. Quem desses foi justificado diante de Deus? Com certeza aquele que se humilhou, né? Às vezes nós temos essa ideia de que santidade é aquilo que eu tenho que mostrar para as pessoas que sou. Eu posso dizer para vocês que eu sou santo, eu posso dizer para vocês que eu sou perfeito, eu posso mostrar para vocês no meu exterior, mas Deus sabe quem eu sou no meu particular. Deus sabe das coisas que estão na minha mente. Deus sabe quanto nessa madrugada, eu lendo o texto bíblico, eu olhando e falando: Senhor, não sou digno, Senhor, porque está aqui a minha imperfeição. E eu confesso para vocês, meus irmãos, eu estava até esse momento tremendo ali. Falando para minha esposa, porque quando ela tremendo, ela está com fome, eu falei assim: não, estou com medo. Ela falou assim: não toma café, está com fome? Porque é muito sério. Nós estamos diante de um Deus santo, queridos. Nós servimos a um Deus que é puro, verdadeiro, santo em toda maneira de ser. E Ele espera isso de nós cada dia. E quando nós olhamos para nós, nós só vemos miséria, nós só vemos pecado, nós só vemos falha. Mas eu quero dizer para vocês, essa graça de Deus é derramada sobre nós aqui, para nos aperfeiçoar nesta manhã. Esta graça é derramada para nos alcançar, nos colocar de pé, e podemos glorificar a este Deus, porque Ele é santo, aleluia, para Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo para todo sempre, louvado seja o seu nome, aleluia. A santificação, ela vem de dentro para fora, e não é algo que é de fora para dentro, não é o que eu mostro para vocês, mas é o que está realmente contido dentro do meu coração.
Um dia os discípulos, Jesus foi questionado pelos fariseus, dizendo: seus discípulos estão comendo espigas, colhendo espigas, comendo o que não podia, eles não lavaram a mão para comer. E Jesus falou assim: o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai da boca. Porque o que sai da boca é o que procede do coração, é o que vem lá de dentro. Isso é tão sério, meus queridos. Quando Salomão teve aquela visão, e ele orava, e naquela visão Deus começa a falar com ele está num sonho, ele sonhando, Deus fala com ele, e Deus respondendo para ele em sonho, começa a falar para ele assim: agora pois, estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. E é interessante que Deus está falando para Salomão que ele vai ver, os olhos estarão abertos, e atentos os ouvidos à oração. O que Deus está falando para Salomão é que fala assim: antes de vocês falarem alguma coisa, eu estou olhando o que está dentro do seu coração. Eu sei quem é você. Aí depois que você mostra realmente quem é você, a oração que você faz vai ser respondida. Os ouvidos do Senhor estarão sempre atentos. O interesse de Deus de que nós sejamos santos não é sermos seres isolados de tudo e de todos, mas é estarmos inseridos nesse contexto de imperfeição do mundo e sermos luz. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Uma das características da luz é de que ela não se mistura com o ambiente. Ela clareia o ambiente, mas ela não se mistura. Imagine uma luz sobre um montão de lixo. Por mais que você possa revirar o lixo, misturar ali, a luz não se mistura com o lixo. Ela clareia tudo, mas não se mistura. É exatamente isso que é a santificação. Você está num mundo impuro, nós estamos num mundo imperfeito, de pessoas pecadoras, nós também fazemos parte desse contexto de pecado, mas nós temos que nos esforçar de ser luz no meio dessas trevas. Queridos, o mundo está desesperado em ver luz nas nossas vidas. O grande problema da sociedade aí não é o pecado que está lá no mundo, o grande problema é a falta de luz em nós para o mundo. É nós não declararmos, não mostrarmos santidade para este mundo, porque nós estamos mais interessados, a igreja atual está mais interessada em se parecer com o mundo, do que ser luz no mundo. E isso é um perigo para nós. Nós temos que tomar cuidado com isso, queridos. Nos esforcemos para sermos luz neste mundo de trevas, porque o mundo está desesperado, ele precisa de luz para se orientar, e a luz é Cristo, e ela tem que estar em nós todos os dias, para que o pecador conheça Jesus, seja luz para este mundo de trevas, e você verá a grande diferença, você verá a sociedade ser transformada, nós veremos o Brasil ser mudado, porque nós somos luz para o mundo. Aleluia. O mundo precisa ver em nós o brilho de Cristo, e isto é a nossa santificação. O escritor sagrado aos Hebreus disse no capítulo 12, versículo 14: esforcem-se para viver em paz com Deus e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. É interessante que esse versículo fala: preciso me santificar, porque sem santidade, ninguém verá a Deus. É claro que a maioria dos comentaristas concordam com o fato de que ver a Deus aqui está relacionado à consumação, à eternidade. Mas quando você olha o contexto mais a fundo, o versículo começa dizendo: esforcem-se para viver em paz com todos. E aqui está falando de relacionamento com o irmão.
E aí ele fala sem santidade, em paz com todos e em santificação. E sem santidade ninguém verá a Deus. Então veremos a Deus na consumação, mas antes de tudo, é preciso que o irmão veja Deus em você. Consegue perceber a profundidade do versículo? Deus precisa ser visto em nós. Sem santidade, ninguém vai ver Deus na sua vida. Sem santidade, ninguém verá Deus no seu modo de viver. Sem santidade, ninguém pode ver a Deus. Quem verdadeiramente Deus é através de nós, queridos. O mundo só pode ver a Deus quando nós temos vida com Deus. O mundo só pode ver a Deus quando nós temos em comunhão com este Deus. E é preciso, para termos comunhão com este Deus, vivemos em santidade. Sem santidade ninguém pode ver a Deus. O mundo está desesperado, o mundo está morrendo, pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno, e nós não estamos mostrando Deus para o mundo. É na hora de despertarmos para a santidade com o Senhor, para que o mundo veja a santidade de Deus em nós e alcance salvação verdadeiramente. É preciso mostrarmos Deus nas nossas vidas. Irmãos, sem santificação não veremos a Deus. Mas também, não menos importante do que ver a Deus na eternidade, é que outras pessoas vejam Deus em nós. Mais do que isso, mais do que esperar ver Deus na eternidade, é que Deus seja visto em você. Minha oração é que Deus levante homens e mulheres santos, povo santo. Pedro fala, Deus escolheu para si um povo santo, zeloso de boas obras. Você vai ver a Bíblia toda discorrer, falar sobre santificação. E esse tema precisa ser anunciado, ser falado, ser ensinado. No contexto no geral, nós precisamos viver santidade. O grande problema da sociedade não é o pecado que está lá, é a falta de Deus nas nossas vidas. Já disse e repito, é a falta de Deus em nossas vidas. Nós mostramos conquistas, nós mostramos vitórias, nós mostramos muitas coisas, mas pouco mostramos de Deus em nós, muito pouco. O progresso na vida cristã é algo ligado ao viver em união com Cristo por meio da fé. Todas as atividades como santos devem estar relacionadas com Cristo. Devem fluir de nosso ser em união com Cristo. Jesus deixa claro no capítulo 15 do Evangelho de João. Olha que interessante. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permaneceis em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Esse é um dos textos mais profundos da Bíblia. Jesus está declarando, a palavra-chave nesse texto aqui que eu li agora é permanecer. Ele repete várias vezes, permanecer em mim, permanecer em mim. Permanecer. A lealdade requerida para permanecer em Cristo é não viver para alguma coisa, mas viver de alguma coisa. Não é ocupar uma posição, mas permitir que alguém ocupe. Não é viver para a obra de Cristo,
mas é viver em Cristo. Não é ocupar uma posição dentro do contexto, mas é permitir que Cristo ocupe uma posição dentro do seu coração. Nós às vezes estamos pensando, eu vou fazer o melhor, eu preciso fazer, e se envolve e fazemos muitas coisas. Mas quando procuramos Cristo na vida, Ele está ausente. Mas uma coisa, quando Cristo permanece em nós, uma coisa é certa, aí nós conseguimos fazer muito, além do que nós imaginamos. E é interessante que a conclusão desse texto que eu li de João aqui, no versículo 7, ele vai dizer assim: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí eu volto lá, o que nós queremos alcançar de Deus? O que nós esperamos? Nós queremos às vezes conquistar tantas coisas, pedimos tantas coisas para Deus, e eu tenho certeza que todos que estão aqui têm uma necessidade para colocar diante de Deus, mas o segredo está aqui. Se nós permanecermos em Cristo, e as palavras dele permanecerem em nós, você tem a chave para abrir a porta, você vai pedir o que quiser e vai ser feito. Não sou eu que estou dizendo, foi Jesus quem disse: se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Oh querido, é muito bom permanecer em Jesus, é muito certo que você vai receber a resposta da sua oração, da sua petição, é Ele que está afirmando isso. O grande problema de muitas vezes pedimos e não alcançarmos, é porque nós estamos pedindo nossos interesses, como disse Tiago, pelo interesse próprio, pela vontade própria. Mas quando nós permanecemos em Cristo, é só a vontade dEle que permanece, é a só vontade dEle que prevalece, é só a vontade dEle que vai adiante. E aí quando nós pedimos, o que quisermos nos é concedido. Atingirmos esse patamar é maravilhoso, queridos. Precisamos nos esforçar para isso. O relacionamento é recíproco, mas a ação do ramo é totalmente dependente da vida e da videira. Você percebe, a vida está no ramo, ele produz fruto, ele está ligado na videira, e há um relacionamento de ligado na videira. Se você permanece ali, você produz fruto, mas a vida, a seiva que vai fazer com que você produza, vem dele. Não vem dos seus méritos, não vem do seu esforço, não vem do seu estereótipo, da sua aparência, vem dele. E quando nós entendemos isso, nós desfrutamos da melhor parte da vida em Cristo. O viver santo exige uma constante avaliação de nossas ações e motivações. Porém, ao fazermos isso, devemos nos guardar da tendência de nos concentrarmos totalmente no eu, o que é muito fácil de acontecer, graças aos valores egocêntricos da cultura que invade as nossas igrejas. De fato, essa é a razão principal da santidade ser tão negligenciada hoje por cristãos e líderes que escrevem seus livros. Sim, porque nós ouvimos muitas mensagens sobre conquistas e vitórias, mas poucas mensagens que falam sobre santificação. Isso eu falo no contexto geral, não estou falando da ICT, mas da igreja brasileira. E outra coisa, livros, 7 passos para isso, 7 vitórias, não, conquista, a trilha da vitória, né? Você vai ver as prateleiras das livrarias fiquem lotadas, mas temas como santificação, sem que seja distorcido, são poucos. Meus queridos, nós precisamos de santidade com o Senhor. Quando George Miller completou 90 anos, George Miller era da cidade de Bristol, na Inglaterra. No período da guerra ele abriu um orfanato para os órfãos,
E ele sustentava aqueles órfãos pela fé. Ele tinha um conceito com ele baseado no texto de Romanos, a ninguém deveis nada a não ser o amor. E ele colocou no coração dele que ele não faria dívida nenhuma para sustentar o orfanato. Ele viveria única e exclusivamente pela fé. E teve ocasiões de ocasião dele estar na mesa sentado com todo mundo, na hora do almoço, todo mundo para comer, aquele monte de órfãos sentado na mesa, ele lá, vamos orar, e não tinha nada. Senhor, te agradecemos pelo alimento que o Senhor tem providenciado para nós. E alguns órfãos olhavam para um lado e falavam assim, cadê o alimento que ele está agradecendo, que não tem nada? E quando ele terminar a oração, batem na porta, e aí alguém fala assim, Sr. Miller, o senhor aceita uma quantidade de alimento que sobrou ontem? Nós tivemos uma festa no restaurante, mas sobrou muita comida, e nós não queremos jogar fora, o senhor aceita? Pode entrar. Era dessa maneira que as coisas aconteciam na vida de George Miller. E quando ele completou 90 anos, perguntaram para ele, qual era o segredo da sua felicidade, todas as bênçãos que Deus o havia abençoado. E ele disse, penso haver duas razões. A primeira é que ele havia sido capacitado pela graça a manter uma boa consciência diante de Deus, dia após dia. E outra, era que ele era um amante da palavra de Deus. Está aqui duas coisas que é muito importante, que hoje tem se perdido em muitos cristãos, muitos líderes têm perdido isso aqui. Primeiro, uma boa consciência diante de Deus. É quando você não muda seus valores, é quando você não se vende pela massa. A maioria está indo por aqui, então eu vou por aqui também. A maioria está indo por ali, então eu vou por ali também. É não vender os seus valores, é entender o seu propósito, entender quem você é diante do Senhor e quem é o Senhor na sua vida. E quando você tem essa compreensão, você não se vende, mesmo que você fique sozinho. Isso é uma boa consciência diante de Deus. Senhor, os seus valores estão na sua palavra, então eu mantenho aqui. E outra é a meditação na palavra do Senhor. E eu venho de uma criação, de um ministério, onde que a leitura da Bíblia era uma coisa assim que, quando alguém falava que tinha lido a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, era até, aquele irmão é uma bênção, leu a Bíblia toda. E irmãos se surpreendiam com as coisas. Um dia um irmão da igreja, ele me encontrou, tinha marcado de uma consulta no hospital, eu estava lá na fila no hospital, ele também estava, e eu na fila, ele me viu e falou assim, irmão, tudo bem e tal, e eu estava com a Bíblia, e a minha Bíblia que eu levava era bem grande, né? E eu estava na fila, eu estava lendo a Bíblia. Meu tempo, você tem que aproveitar seu tempo, você tem o tempo que você tem, aproveite. Não tenho tempo de ler a Bíblia, aproveite o tempo que você tem, no ônibus, na fila, se você tem vergonha de ler a Bíblia, eu não sei, hoje as pessoas lêem bastante no celular, né? O celular dá uma disfarçada, né? Mas eu nunca tive problema com isso. Então, ele falou, eu estava com a Bíblia e engraçado que eu cometei o irmão, então eu continuei lendo. Depois, um dia na escola dominical, ele falou assim, não, ele aqui é crente. Eu falei, por quê? Eu estava lá no hospital, o irmão estava lendo a Bíblia. Eu falei assim, o que tem de extraordinário nisso? Eu falei, irmão, isso tem que ser comum para todo mundo. Crente que tem vergonha, não é crente, irmão. Você tem vergonha de professar a sua fé? Então você não se converteu ainda. Você ainda não entendeu o Evangelho. Se você se envergonha de andar com a palavra de Deus, você ainda não entendeu o que é a salvação em Cristo. Por Ele e para Ele. Em todo o tempo, em toda circunstância. Então, essa história de George Miller é maravilhosa, porque essa boa consciência diante de Deus e esse amor à palavra de Deus é a base fundamental da santificação. A busca de uma boa consciência diante de Deus, leitura e meditação da palavra, e bem como uma vida de oração, é a base para um viver santo diante de Deus e dos homens. O mundo precisa urgentemente
de homens e mulheres santos de verdade. O mundo carece disso. A sociedade precisa disso. E às vezes, você terá a sensação de que está sozinho. Mas aí é bom você ter em mente. É preferível se sentir só diante dos homens, mas ter a companhia de Deus, do que estar rodeado de homens, mas Deus estar ausente da sua vida. Amém, queridos? Guarde essa palavra no seu coração. Sede santos, porque eu sou santo. É difícil, mas não é impossível. A santidade é a que nos levará à comunhão eterna com o Senhor. Curve sua cabeça nesse momento. Senhor, quero te agradecer, ó Deus, por tua graça e bondade, Senhor. Nós somos, Senhor, tão imperfeitos, ó Pai. Nós falhamos em muitos dos momentos, mas a tua palavra nos santifica, Senhor. Tua palavra nos aperfeiçoa, tua palavra nos molda. Tua palavra nos leva ao entendimento, Senhor, de que nós precisamos de Ti. Mas, Senhor, eu te peço pelos Teus filhos que aqui estão, cada um de nós, Senhor. Fortalece seus corações, desperta-nos para buscar um viver santo a cada dia, Senhor. Vivermos santidade na mais pura essência da palavra, Senhor. E isso tem a ver com o tanto que o Senhor nos dá, Senhor, e o tanto que nós parecemos contigo. Usa de misericórdia, Senhor, para conosco, Pai. E dê-nos da tua graça, Pai, em nome de Jesus.